É... Todo mundo de volta aí? Todo mundo vivo? Todo mundo aqui. Então vamos ver. Então, o que eu estava falando para vocês, a ligadura elástica de hemorroidas, então, que é um procedimento que é feito, geralmente você consegue fazer em uma ou duas sessões, ligar todas as hemorroidas. Lembra que você tem 3 mamilos hemorroidários. Quais são? Lateral, esquerdo, posterior e anterior direito, correto? Tá? Então, geralmente, você precisa de uma ou duas sessões para ligar os mamilos que você precisa, com a ligadura elástica, tá? Eu vou tentar passar para vocês um videozinho aqui, tá? Estão vendo essa telinha do YouTube? Sim, prof. Então, esse aqui é só para mostrar para vocês como é que é a ligadura, né? Então, você coloca esse anoscópio, né? Você coloca o anoscópio no paciente, tá? Isso aqui é um procedimento totalmente ambulatorial, né? O anoscópio, esse é um anoscópio descartável, que ele é de plástico, vocês estão vendo, ele vem com uma luz dentro, né? Para você enxergar, é claro. Coloca, introduz ele gentilmente com uma lubrificação com xilocaína gel. E essa pistolinha é a pistolinha mágica para ligadura de hemorroida, tá? Então, ele vai mostrar como é que ele monta aquilo. Certo? Ele tem um caninho ali que você coloca umas borrachinhas ali, você monta aquelas borrachinhas, elas ficam preparadas, você coloca aquilo por dentro, aspira a hemorroida e dispara. Pronto. Acabou. Demora 5 minutos. Certo? E aquilo ali faz uma isquemia e a hemorroida acabou caindo. Certo? Então eu vou parar esse share aqui. Tá? Certo? Então, eu até tenho aqui para vocês, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Isso aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó a borrachinha. A borrachinha que você coloca naquela pistola, uma borrachinha minúscula assim, tá vendo? Com ela pequenininha, tá? E ela fica na hemorroida. Então, por isso que tem uma das complicações da ligadura elástica quando cai a escara. Geralmente a hemorroida cai no 8º dia. E o paciente pode ter um sangramento importante. Então, às vezes o pessoal se assusta e liga pra gente, fala, doutor e tal, né? Tô tendo um sangramento aqui, tá. Às vezes quando cai a ferida, né? Quando cai a escara da hemorroida, tá bom? Esse procedimento é igualzinho, é feito no esôfago, nós fazemos no esôfago para ligadura de varizes também, né? É muito interessante, é muito eficaz esse procedimento. Né? Então eu vou voltar pro share aqui. Até quanto... Hein, prof, você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ah, beleza. Até quantas ligaduras que dá para fazer por procedimento ali? Dá para fazer 2 ou 3 ali, geralmente. Tá bom? Não dá para fazer mais que isso, não. Mas não impede recidiva, né? É só o tratamento momentâneo. Não, ela faz recidiva, ela cura hemorroida. Isso é uma boa pergunta. Tá? Uma excelente pergunta, aliás. Isso aqui não é um tratamento paliativo, isso aqui é um tratamento definitivo para hemorroida. Certo? Tá? Essa é uma boa pergunta, porque como ser uma coisa simples, às vezes você pode ter a impressão de que aquilo é só para quebrar um galho, mas na verdade não. Tá? Então a ligadura elástica é um tratamento definitivo para hemorroida. Como você falou, ela pode ter outras hemorroidas que ao longo do tempo vão surgindo, porque os fatores causais para as hemorroidas, que é constipação intestinal, o tecido, fraqueza ali do tecido fibrovascular ali do ânus, né? Esforço evacuatório, obesidade, sedentarismo, entre outros, eles permanecem, certo? Então, ao longo do tempo, as hemorroidas vão recorrer quase sempre. Mas a hemorroidectomia cirúrgica e a ligadura elástica são tratamentos definitivos para hemorroida. Tá bom? Essa é a pergunta? Beleza. Em relação às hemorroidas externas, quem que me fala como é que é o acontecimento? Como é que se forma uma hemorroida externa? O que acontece? Porque no ânus você tem aquele plexo venoso acima da linha pectina e você tem também
né, uma rica vascularização, enfim, anastomose arteriovenose até abaixo da linha pectínea também. O que acontece? Como é que forma uma hemorroida dessa aí? O que acontece com o doente? É uma trombose da veia, prof? Isso. E como é que ela se sucede? Como é que ela acontece? O que acontece com a pessoa? Né? Porque vocês viram que a hemorroida interna é uma doença bem crônica, né? Então, o indivíduo é sedentário, cada vez que ele senta no vaso, ele faz muita força para evacuar, porque não come quase fibra, né? Comida processada, a pessoa é muito sedentária, senta no vaso escolhendo no celular, rede social e tal, certo? E como é que é a hemorroida externa? Ela é uma coisa crônica, como a hemorroida interna? Essa trombose aí, ela vai acontecendo ou não? Como é que ela é? Você me falou, trombose. Como é que é o negócio? O que acontece? Quem que lembra? Pra gente discutir aqui. Ela é aguda, daí o paciente tem prurido e dor, é isso? Ela é aguda, mas como é que acontece isso? Opa! A pessoa faz um grande esforço, né? Um grande esforço. Então, na hora que ela faz um grande esforço, a pressão embaixo fica muito, muito grande, né? Mas não é necessariamente um esforço evacuatório. Pode ser outro tipo de esforço. Por exemplo, a gente já viu um paciente com um agachamento no crossfit lá, não sei o quê, que veio com uma trombose hemorroide. Então, aquele agachamento ali, com peso alto, né? Acabou fazendo uma pressão muito grande embaixo ali no ânus e acabou tendo hemorroida. E como é que é a história natural de uma hemorroida externa? Quem sabe? Uma trombose hemorroidária externa, como essa aqui que eu estou mostrando para você. Como é que ela acontece? Quem que lembra, gente? Hein? Ela é autolimitada, né, prof? Autolimitada. Então, Ela... Em quanto tempo que ela piora a dor? Geralmente o doente fala, meu Deus do céu, que dor que esse troço. Hein? Uma semana, prof? Não, bem menos, bem menos. Em um dia aquilo forma, porque quando sangra, em horas aquilo forma. Forma esse coágulo aqui, forma um trombinho aqui, né? Tá? E quanto tempo que demora para melhorar? Você falou uma semana. Pode ser uma semana? Acho que pode, né? Geralmente até menos, né? Geralmente até menos. Tá? Então, o tratamento da trombose hemorroidária externa, ele pode ser clínico ou cirúrgico, tá? Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que é o tratamento cirúrgico. É um tratamento ambulatorial. Isso aqui, sim, é um procedimento predominantemente ambulatorial. Você faz no consultório, não precisa internar nem nada. Então, você faz uma anestesia local ali, tá? Faz uma anestesia local. Vocês estão vendo o trombone? prof, Oi? se é uma doença autolimitada, então, tipo, vamos dizer, 4 dias ela regride. Quando que o paciente vai ao médico, sabe? Geralmente depois de um dia. Essa é uma boa pergunta também. É uma das melhores perguntas, porque muita gente vem com a gente, vem falar com a gente quando já está melhorando, entendeu? Porque ele, quero falar com o médico. Tá, quando é que tem consulta aí, doutor? Tem para quinta. Então tá, quinta. Ele vai se aguentando quando ele, por exemplo, hoje é segunda, certo? Chegou na quinta, ele já está com a dor melhorando. Aí ele fala, ele senta na cadeira, isso é típico também. Ele senta na frente da gente e fala, não, doutor, mas de ontem para hoje já dá uma melhorada. Entende? Então aquilo já está em processo de regressão. E é uma das coisas que a gente, inclusive, mata o diagnóstico até da própria doença. A gente sabe o que é, né? Porque você tem que fazer o diagnóstico diferencial. Porque o diagnóstico diferencial com essa trombose hemorroidária externa, qual que é o mais importante? Hein? Que tem uma característica de dor contínua também, como ele, e de forte intensidade. A interna? É, a hemorroida interna, né, trombosada, que é uma outra situação, que é mais grave, ou um abscesso perianal, né? Prof. Um abscesso perianal, né? Um plicoma é uma outra coisa, né? Tá? Plicoma eu já vou te explicar o que é, tá bom? Vocês já vão aprender. Então, eu estava falando para vocês, então, quando um doente chega com um trombo, que está ali como aquele, né, desse slide aqui, principalmente desse lado de cá, que é um trombinho maior, assim, que está fazendo uma hipertensão na pele ali e está causando uma dor importante, você pode optar por fazer uma trombectomia nele. É um tratamento que você, na hora, alivia aquela dor que ele está, certo? Então, esse procedimento, ele é feito por meio de anestesia local, né? Você está vendo aqui, certo? Você está vendo os trombinhos aqui, uma simples incisão, e o trombo já começa a se instruir aqui, certo? Né? O trombo vai se instruindo, né? Sozinho ali, e você pode
eventualmente, explorar um pouquinho aquilo gentilmente, tá? Isso aqui é até uma coisa que a gente não faz muito, porque eu já vi acontecer uma trombose rebote, assim, da hemorroida, assim, depois, sabe? Fazer um hematoma até maior e tudo. Fica essa ferida aberta, ela cicatriza mais ou menos uma semana, assim, ou até menos, né? E o doente sai do consultório aliviado, tá? Certo? Então, você, como é uma doença autolimitada, muitos proctologistas têm optado também por tratamento clínico. Eu mesmo prefiro tratar clinicamente uma trombose hemorroidária externa do que fazer esse procedimento ambulatorial, mesmo eu sendo cirurgião, tá? Então, eu dou um anti-inflamatório para o paciente, geralmente eu dou um anti-inflamatório como meloxicam, ibuprofeno, assim, numa dose alta, tipo 15 miligramas de meloxicam, né, por dia, ou ibuprofeno eu dou 600 miligramas de 6 em 6 horas, né, um suplemento de fibra, um venotômico, desses de osmina, espiridina, que é o da Flon, né, uma pomada como o Proctosan, o Proctil, que tem um pouco de anti-inflamatório tópico ali, e outras medidas locais, como banho de assento e tal, né. Oi? Travou, mas travou, correto? Isso. Então, prof, mas uma dúvida. Você tá dando para ouvir? estou ouvindo perfeitamente. Beleza. Uma dúvida bem boba, mas os pelos não atrapalham o procedimento ali? Por exemplo, na Isso. foto que Você está me mostrando, né? Isso é interessante, porque se você for ver na anoderme, formalmente, tá? Se você for ver na anoderme, opa, estou indo para frente e meio para trás. Quer ver, ó? Se você olhar naquele slide, se você olhar nesse slide aqui, ó, você não tem na anoderme pelo, tá? Certo? Você não tem nem pelo nem glândulas sudoríparas na anoderme, tá? Então ali onde você for cortar não tem pelo, sabe? E a gente tá dando cada vez menos bola para pelo, né? Antes o pessoal fazia tricotomia, tudo, né? Nisso aí eu não faço também, sabe? Eu acho que assim, não é necessário, entendeu? Tá? Então se você olhar aqui bem na anoderme, né, não tem folículo piloso, tá bom? entendi. Então a gente Prof, vai... Oi? esse tem chance de ter recidiva, né? Ou não Com também? certeza absoluta. Com certeza absoluta. Tem alguns pacientes que têm várias tromboses hemorroidárias. Cada esforço que ele faz para evacuar, parece que rompe, tá? Então, nessa hora, as sequelas dessas tromboses hemorroidárias é que são as famosas... Aqui está uma figura desse mesmo paciente, com segmento de 2 meses, ó, tudo Prof, atrofiado. Oi. eu acho que está parado em um slide que a gente não trocou aqui para o senhor está vendo outro. Qual que vocês estão? É uma foto do Nether. Tá, então vou dar stop share e vou dar outro share. Prof, mas a recidiva daí seria no plicoma? Não, o plicoma é depois que atrofia. Eu vou mostrar para vocês a figura aqui, ó. Tá? Eu vou mostrar para vocês a figura. Recidiva não é recidiva, é uma outra trombose. Entendeu? Tá? Então, quando você tem uma hemorroida externa trombosada, você tem aquela trombose, né? Você tem um rompimento de uma vênula, você tem a formação do hematoma e você tem depois a absorção do hematoma pelo próprio corpo, por um processo natural. Certo? Se você interferir ou não, aquilo vai reabsorver. Tá? Então, você pode ter uma outra crise de uma ruptura de uma outra vênula. Aí você faz uma outra hematoma que depois vai reabsorver. Deu para entender? Sim, prof. Tá? Então, nesse caso, você pode ter uma recidiva se você mexer. Por isso que a gente evita de mexer também. A hora que você incisa, que você vai mexer com a Kelly aqui dentro e tal, isso aqui você pode causar mais um sangramento, né? Então, por isso que a gente não faz muito esse procedimento. A gente tem evitado até, né? Só se o paciente realmente falar, doutor, não tem nada que possa aliviar agora essa dor, aí a gente faz, né? Mas é uma coisa que a gente tem optado, na maior parte das vezes, por deixar e tratar clinicamente mesmo, tá? O tratamento cirúrgico é bom, sim, mas o tratamento clínico tem essa vantagem daquilo amansar sozinho e tal, né? Você não causar mais dano do que você encontrou, né?
Então aqui, ó, isso aqui é o glorioso plicoma anal, tá? São as sequelas das tromboses hemorroidárias. Então fica essa pele sobrando, tá? Essa pele aqui não faz mal nenhum, não tem nenhum problema. O que ela pode causar? Somente prurido para alguns pacientes, um incômodo e uma dificuldade na higiene. E uma questão estética, que algumas pessoas podem se incomodar também. Tá? Então, o motivo de ressecar, retirar cirurgicamente esses plicomas, o que pode ser feito ambulatorialmente também, é simplesmente tirar essa pele que está ali, sobrando, né? Sem costurar, você deixa aberta a ferida, né? São só essas questões. Tá? Geralmente, plicoma também a gente conserva bastante, evita de operar também. Tá bom? Tá? Então, acho que deu para entender essa questão das hemorroidas, né? Então, as hemorroidas podem ser internas, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, certo? A hemorroida, quando ela é de primeiro grau ou de segundo grau, o tratamento preferencial dela, de lavada, é a ligadura elástica, como eu mostrei naquele videozinho para vocês. Quando é uma hemorroida externa como essa, por que não pode fazer a ligadura elástica? Quem que me responde? É a dor, prof? Que a dor é lancinante, o doente te mata, certo? Porque a dor é horrenda se você passar uma banda numa ligadura, uma hemorroida que seja abaixo da linha pectínea. Por quê? Porque abaixo da linha pectínea a inervação a inervação exatamente é uma inervação somática, né? E é altamente sensível àquela região, certo? Tá? Então temos aqui os plicomas anais. Bom, as fissuras anais, né? Elas, como vocês sabem, elas são fissuras na anoderme abaixo da linha pectínea, certo? Tá? Então, a partir de antes de 6 semanas, né? Elas são chamadas de fissuras anais agudas. E o tratamento da fissura anal aguda é banho de assento, fibra, tá? E você pode passar para o paciente alguns oimentos com diltiazem tópico ou isosorbida tópica, que você manda o paciente manipular uma dinitrato de isosorbida 1% ou 2% num tubinho de 30 gramas. E o paciente passar ali antes das evacuações, tá? E depois das evacuações também. Então, isso aí, ele pode ter como efeito colateral uma cefaleia, mas ele relaxa o esfíncter do ânus e a fissura acaba cicatrizando por ela mesma. Uma fissura que dura mais de 6 semanas dificilmente vai cicatrizar com medidas conservadoras. Aí elas são candidatas à cirurgia, ao tratamento cirúrgico. O tratamento cirúrgico geralmente é uma esfincterotomia do esfíncter interno, no qual o terço distal do esfíncter interno do ânus é seccionado e daí baixa um pouquinho o tônus do esfíncter e a fissura cicatriza sozinha. Entendam que as fissuras anais elas são geradas na linha média, geralmente a linha média posterior, certo? Pela própria anatomia do esfíncter, pela própria anatomia do ânus, que é um pouco mais ferradura do que um círculo propriamente dito. E a esfincterotomia ela é médio-lateral direita ou esquerda. Então, ela não é uma secção do esfíncter onde é a fissura. A fissura é deixada quieta, tá? Então, você faz uma incisão na mucosa do reto, você disseca o suco esfincteriano e secciona o terço distal do esfíncter interno. Lembre-se que o esfíncter externo do ânus que é responsável pela continência, tá? Então, isso aí é um procedimento que funciona muito bem. E cicatriza mais ou menos 90% a 95% das fissuras anais. Isso é um procedimento que pode ser facilmente feito com anestesia local em ambulatório também. Tá? Não precisa internar o doente fazer isso. Uma anestesia local é um procedimento que não gera desconforto, é bem tranquilo. Um outro procedimento que funciona bem também para fissura anal, um procedimento também ambulatorial, é a injeção de toxina botulínica. Tá? A toxina botulínica, como vocês sabem, ela relaxa o esfíncter, né? E com a diminuição do tônus do esfíncter, a fissura acaba cicatrizando sozinha, tá? Porque a fissura anal, ela gera, essa solução de continuidade gera um estímulo doloroso, esse estímulo doloroso gera um espasmo do esfíncter, esse espasmo do esfíncter faz doer mais a fissura,
que faz aumentar o espasmo. Então, quando você quebra esse ciclo, a fissura cicatriza sozinha. Então, uma outra maneira de se quebrar o ciclo é por meio de injeção de toxina botulínica. Você injeta a toxina botulínica diretamente no esfíncter, pela mucosa do reto ali, umas 10 unidades de cada lado da fissura. Aquilo causa um relaxamento do esfíncter do ânus e cicatrização da fissura em 60% a 80% dos casos. É um tratamento muito bom também, ambulatorial e bem tranquilo. Tá? A toxina botulínica dificilmente causa incontinência, certo? E que caso a pessoa tiver um pouco de incontinência para flatos, a toxina botulínica ela perde... Quanto tempo que dura uma injeção de toxina botulínica? Quem que sabe aí? Quem que me arrisca? A mãe, o tio, quem você mesmo pode ter feito já botox? Eu já fiz umas aqui, ó. Tá vendo? Meus pés de galinha subiram, né? Olha, 6 meses que dura, correto? Ou não? Tá? No ânus também é a mesma duração, tá? Então, se tiver um distúrbio de continência leve que pode ter, ele é temporário. Tá? Então, agora eu acho que vai acabar essa parte, né? Vai acabar essa sessão do Zoom. Eu já vou começar no mesmo site em 1 segundo, tá bom?